Fala galera, tudo bem? Estamos de volta. Na aula passada, nós falamos da equação geral dos gases. Galera, eu tenho batido bastante em algumas coisas porque elas são importantes e em muitos dos momentos elas passam despercebido. Às vezes, nós ali no afã da matéria, do estudo, a gente esquece de alguns detalhes, se confunde. Então vamos lá. Nós estamos falando de gases. E o comportamento dos gases, eles têm sempre que ser levados em consideração no âmbito de três variáveis importantíssimas: pressão, temperatura e volume. Beleza? E aí, a gente não pode nunca descartar, né, alguns conhecimentos que a gente, embora não use diretamente, às vezes aqui nesse estudo, mas eles fazem uma diferença grande. Por exemplo, eu quero que vocês comecem a perceber, comecem a se atentar para o seguinte: a relação entre temperatura e pressão, ela é uma relação direta. Por quê? Porque quando eu aqueço, quando eu aumento a temperatura, eu aumento a energia cinética desses gases. Essas moléculas, essas partículas, as moléculas gasosas, elas sofrem uma agitação maior. E essa agitação maior faz com que essas moléculas se movimentem mais rapidamente e elas se choquem com mais intensidade nas paredes do recipiente onde elas estão contidas, onde elas estão guardadas. E aí, naturalmente, a pressão que nós já estudamos aqui, nós já falamos que essa pressão está relacionada à força com que essa molécula se choca contra uma área nas paredes desse recipiente. Então, essa pressão ela é maior. Então, imagine os gases, né, as partículas gasosas fazendo isso em toda a superfície, né, desse recipiente. Então, temperatura e pressão estão diretamente relacionados, porque quando você aumenta a temperatura, você aumenta a energia cinética dessas partículas gasosas, dessas moléculas gasosas, ok? E aí, por outro lado, é só você pensar o seguinte: ó, se eu aumento a temperatura, eu aumento o movimento dessas moléculas, tá? Se eu aumento, eles tendem a se expandir. Acabam também, por outro lado, muitas das vezes ocupando um volume maior. Quando eu diminuo a temperatura, essas moléculas se movimentam menos, elas se contraem, ocupando um volume menor. Observaram que essas variáveis elas estão o tempo todo trabalhando? Elas estão todas relacionadas? Então, eu quero que vocês fiquem atentos a isso. Outro detalhe, né? Já falei várias vezes, mas não quero que isso se perca, tá? Nunca esquecer o que é isotérmica, isobárica e isocórica. Isotérmica, sistemas onde a temperatura permanece constante. Isobárica, sistemas onde a pressão permanece constante. E isocórica, sistemas onde o volume permanece constante. O isocórico também é, em alguns casos, um sistema chamado de isovolumétrico, tá? Uma transformação isocórica também é chamada de isovolumétrica, dependendo do livro que você estiver lendo, ok? E aí, então, hoje eu trago para vocês, né, uma coisa muito tranquila, mas que também preciso que vocês estejam atentos. Tá aqui, ó, que é a hipótese de Avogadro e volume molar. É uma coisa simples, mas se você esquecer, vai aplicar tudo errado na prova, no exercício, seja o que for. Então, olha qual foi a hipótese de Avogadro. Volumes iguais de quaisquer gases, nas mesmas condições de pressão e temperatura,
apresentam a mesma quantidade de substância em mol, ou seja, em moléculas, em quantidade de matéria. Galera, essa hipótese de Avogadro aqui, ela foi espetacular, porque ele nos trouxe um direcionamento fantástico, tá? Ele nos trouxe uma ideia fantástica, porque aí, a partir de agora, você vai saber algumas coisas muito simples, que é o que ele coloca aqui, ó. Volumes iguais de quaisquer gases, nas mesmas condições de temperatura e pressão, apresentam a mesma quantidade de matéria. O que ele quer dizer? Um mol de qualquer gás, na mesma temperatura e pressão, vai ocupar um volume de 22,4 litros. Esse é chamado de volume molar. Essa foi a hipótese, né? Em alguns livros chamam até de lei de Avogadro, tá? A hipótese de Avogadro ou lei de Avogadro. Então, olha só o que está dito aqui. Um mol de qualquer gás ocupa um volume de 22,4 litros. E aí, a gente vai adiante, né? Por quê? Porque nós temos que, nas condições normais de temperatura e pressão, um mol que ocupa 22,4 litros vai possuir também 6,02 vezes 10 a 23 moléculas daquele gás. Então, galera, essa informação, ela fecha, né? Porque ela vai servir para a gente de parâmetro para muita coisa. No estudo dos gases, isso aqui vai ser a nossa segurança, tá? Falou lá em condições normais de temperatura e pressão, você já vai sacar. Opa, CNTP, um mol de qualquer gás ocupa um volume de 22,4 litros. O que eu quero que você entenda aqui? Que em algumas situações ele não vai dar o volume, mas ele vai te falar que está na CNTP, que tem um mol. Ora, se tem um mol na CNTP, 22,4 litros. Ok? Ele vai falar para você, não dá o volume, mas ele te dá 6,02 vezes 10 a 23 moléculas do gás na CNTP. Um mol. Ora, então eu tenho 22,4 litros ocupados. Então, é sobre esses pequenos detalhes que eu queria falar com vocês, né? São pequenas informações que elas por si só, soltas, não vão trazer muita informação, muita consistência, mas elas sendo aplicadas nos exercícios, elas sendo aplicadas nas atividades que nós vamos ver daqui para frente, vai ser fundamental. Porque em muitos momentos você vai ficar se perguntando, mas ele não deu o volume. É porque se ele deu as condições normais de temperatura e pressão e falou quantos mols tinha ou quantas moléculas tinha, você consegue descobrir o volume facilmente. Beleza? Então, nossa conversa aqui, nosso papo aqui é curtinho agora, tá? Foi só isso aqui. Continue estudando, continue fazendo as suas atividades, tá? Faça lá o formulário do Google, foi preparado com amor e carinho e a gente se fala no nosso próximo encontro. Valeu? Gente, um forte abraço, um grande abraço aí e a gente se fala muito breve, muito breve.